Amém? E para os irmãos que estão na live, a paz do Senhor Jesus Cristo também. Glória a Jesus por estarmos aqui, irmãos. Glória a Jesus. Eu estava vindo para cá e estava lembrando da pregação de terça retrasada que eu trouxe sobre o padecimento, né? Sobre padecer fazendo bem, praticando bem. E, irmãos, e nós estamos aqui, né, irmãos? Creio que nós estamos padecendo aqui, estando aqui no culto, porque muitos trabalharam hoje, estão cansados. Irmão, eu queria ter tomado banho antes de vir para cá. Eu queria ter descansado, deitado um pouquinho antes de estar aqui. Mas a gente está padecendo por uma coisa boa, né? E estamos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E isso a palavra fala que é agradável a Deus, em nome de Jesus. E Ele nos recompensará, irmãos. Não é em vão. E estamos aqui, né? Glória a Jesus. E vamos para a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Marcos, irmãos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35 diz assim, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. 40. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, aqui os discípulos estavam num barco. Jesus estava neste barco e veio uma tempestade, um grande vendaval, como diz o texto. E quando bateu esse vendaval, irmãos, os discípulos, o que aconteceu com os discípulos? Se atemorizaram. Eles achavam que iam morrer. Porque falaram para Jesus: Jesus, você não se importa conosco? Nós estamos aqui, perecendo. Questionaram Jesus. Porque Jesus estava como, irmãos? Descansando, dormindo. Estava em paz. Porque o Pai estava com ele. Porque o Pai estava com Jesus. Então Jesus, irmãos, tinha plena confiança, certeza. Ele tinha paz no seu ser, porque o Pai estava com ele. Só que os discípulos, irmãos, naquele momento, pelo vendaval, trazendo para nós, pela tribulação que vem sobre as nossas vidas, a gente se esquece de quem está no nosso barco, de quem está conosco no nosso dia a dia. Bate a tribulação, bate a tentação, o diabo vem com a seta, com as armadilhas, com os dardos inflamados, e a gente se esquece de quem está conosco.
de quem é que está conosco, dentro de nós, irmãos. O barco aqui, irmãos, é figura do nosso ser, do nosso corpo. Do nosso corpo. Então bate a tribulação contra o nosso corpo, seja uma doença, seja emocionalmente, seja qualquer coisa que vem sobre a nossa vida. E a gente se esquece. Às vezes acontece isso, a gente se esquece da palavra. Se esquece da palavra, onde tem os conselhos, onde tem tudo para nos guiar, para nos ajudar, nos orientar. Diante daquela tribulação, diante daquela tentação, das aflições, a gente se esquece. E os discípulos, irmãos, Jesus fala para eles no 40, depois de ter acalmado a tempestade, o mar, ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos, irmãos? Porque Jesus falou isso para eles? Porque eles não tinham autoridade. Naquele momento, eles não tinham ousadia. Naquele momento, cadê a fé deles? Então, Jesus eu creio que foi forte aqui, né? Jesus pegou no jeito eles ali. Por que vocês estão tímidos? Cadê a autoridade que eu dei para vocês? A ousadia? Vocês mesmos podiam estender suas mãos aí e acalmar o mar. Então, irmãos, na nossa vida, né? Às vezes vai bater o vento. Vai descer a chuva, rios, contra a nossa casa, contra esse barco aqui. E se nós não estivermos atentos, vigilantes, nós não vamos ouvir Jesus. Nós vamos se esquecer de Jesus no momento da tribulação. No momento que o vento bater, se a gente não estiver atento, preparados assim, irmãos, a gente se esquece da palavra, se esquece de Jesus e age na carne, se desespera, se atemoriza. E a nossa fé, irmãos, se nós não vigiarmos, vai naufragar. Olha aqui, irmãos, olha só, aqui no versículo, do capítulo 4, versículo 3. Escutai, 4:3 de Marcos. Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aí, irmão, só pulando um pouquinho, Jesus vai explicar essa parábola. No 13, então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aí ele vai explicar. O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um 30, outro a 60, outro a 100 por um. O versículo que eu queria que os irmãos se atentassem é no 16 e 17. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, irmãos, aqui mostra um tipo de coração. São 4 corações aqui. Mas um desses corações que eu queria me atentar é aquele que recebe a palavra. A gente ouve a palavra, mas surgindo a tribulação, a aflição, eles logo deixam a palavra. Logo se esquecem da palavra, se escandalizam. E, irmãos, a gente recebeu essa palavra. E nós não podemos deixar que o vento, o vendaval, a tempestade, não podemos deixar que isso nos escandalize. Isso nos tire de Deus, da presença de Deus. Porque Jesus já nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus já nos disse. Então, irmãos, nós não podemos ter esse coração duro, frio. Esse coração não pode permanecer em nossas vidas, nós não podemos ter mais esse coração. Antes nós tínhamos esse coração duro, tínhamos esse coração espinhoso, esse coração. Mas Jesus nos quer dar outro coração, um coração igual ao dele. Um coração igual ao de Jesus. Um coração que no momento, irmãos, no momento da tribulação, nós venhamos lembrar dele. Um coração que no momento que bateu o vento, a gente sentir aquele frio, aquele que vai achar que não vai conseguir, não consigo, nós vamos lembrar de Jesus e ele vai nos ajudar, vai nos mostrar o caminho, vai nos mostrar o jeito que nós devemos resolver. É esse coração que nós devemos ter. Não é um coração mais que a gente vai chegar à tribulação e nós vamos ter medo, não vamos mais avançar, vamos ficar empacados. Não é mais esse coração. É um coração que confia em Jesus. É um coração, irmãos, que tem fé em Jesus, que não é mais tímido, é ousado e tem autoridade para vencer as tribulações, vencer a tempestade. É esse coração que Jesus quer em nossas vidas. Vamos lá em Romanos 5, irmãos. Romanos 5. Cinco, 3. Romanos 5, 3 diz assim, irmãos: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão,
porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então, irmãos, se a gente tem o Espírito Santo no nosso barco, nas nossas vidas, no nosso coração, não temos como nos confundir. A tribulação, a luta, a tentação não vai nos confundir, não vai nos parar, não vai nos atemorizar, não vai. Por quê, irmãos? O que diz aí no versículo 3? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. E o que é paciência, irmãos? Perseverança. A paciência, irmãos, é a perseverança. E a perseverança gera o que, irmãos? Experiência. Então, irmãos, bateu uma vez o vento no nosso barco. Tentação veio, a tribulação veio. A gente avançou, venceu. Bateu outra vez, a gente venceu. Jesus estava lá, nós estávamos lembrando de Jesus. Nós pegamos a palavra de Jesus para ler, Jesus nos orientou e vencemos. Veio outra tribulação, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, a gente tem experiência ou não tem para vencer? Nós temos experiência. Porque lá atrás já vencemos 1, 2, 3, 4 tribulações, irmãos. Vencemos tentações, pecados, pessoas nos afrontaram, nós fomos lá e agimos com mansidão, nós aplicamos o perdão, amamos, nós já vencemos, irmãos. Vencemos. Então, irmãos, nessa tribulação que vai vir, irmãos, não é para nós perdermos a nossa paciência, né? Não é essa paciência, mas nós não perdemos o amor, a paciência, o ânimo. Não é para nós ter medo, não é para nós nos desesperarmos, porque nós, irmãos, temos experiência. A tribulação lá atrás, irmão, gerou em nossas vidas a perseverança, e nós perseveramos e criamos experiência em nossas vidas. E a experiência, irmãos, e enfim, a experiência nos gerou o que, irmãos? A esperança, a fé. Porque o que diz lá em... Eu vou ler aqui, os irmãos não precisam ir lá. Lá em Hebreus 11:1 diz o que, irmãos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, irmãos, a esperança é a fé. E a fé, irmãos, é a fé no que, irmãos? A fé de a gente espera. A gente não está vendo a nossa vitória, né, irmãos? A gente não está vendo, mas nós acreditamos, cremos em Deus que nós vamos vencer. Os irmãos creem nisso? Se amanhã vir a tribulação, irmãos, os irmãos vão vencer? Em nome de Jesus, irmãos, porque já temos experiência. Temos irmãos para nos aconselhar a palavra de Deus. Temos o Espírito Santo. Olha o 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. O próprio Jesus habita em nossas vidas, no nosso barco. Então, irmãos, se a gente não puder levantar as mãos para acalmar a tempestade, Jesus está lá para nos ajudar. Jesus está lá para acalmar a tempestade. Se naquele momento nós não conseguimos, Ele vai nos ajudar. Mas Ele diz, você ainda é tímido. A sua fé ainda não cresceu. Jesus vai falar isso. Porque não que nós, irmãos, venceremos sozinhos, não é isso. Mas Jesus nos dá o poder, a palavra, para vencermos todas as coisas. Nós não estamos sozinhos. Mas Jesus nos dá autoridade, força, para vencermos. Vencermos qualquer dificuldade, irmãos. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus, irmãos. Então, que possamos, irmãos, que Jesus, irmãos, que nós possamos prender Jesus nesse nosso barco, manter Ele em nosso barco. Porque se nós, irmãos, deixarmos que Jesus saia desse barco, a gente não vai aguentar, a gente não vai conseguir. Então é com Jesus que a gente consegue vencer a tribulação, o mar de tribulação. Amém, irmãos? Então, é o adorando Jesus que nós vencemos, como diz o louvor, que nós vencemos o mar da aflição. É permanecendo em Jesus, adorando em espírito e em verdade, como Jesus nos ensina. Nós vamos vencer o mar da aflição. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Vamos, em nome de Jesus, agradecer a Deus.